Tudo volta pra ti. Som. Queridos, vamos dar continuidade aqui, né? O Senhor me deu essa missão maravilhosa de trazer essa palavra para vocês. Não quero bater em ninguém hoje não, tá? Gente, eu não bato. Dizem que as pessoas mais bravas são as que mais têm amor. Tomara que seja verdade. Tô brincando. Mas, queridos, o que eu falo aqui é a direção de Deus mesmo. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida. Eu queria começar falando com vocês sobre o conhecer Deus, né? Às vezes a gente fala assim, Deus falou comigo, senti no coração, senti a direção de Deus. A gente costuma usar muito isso, né? Deus falou comigo. Eu tenho muito temor, né? Quando a pessoa vem, ó, Deus falou comigo. Tem que tomar muito cuidado, hein, gente? Esse é forte. Ou então, Deus mandou dizer. Também já ouvi muito isso, né? A palavra do Senhor diz que não existe nenhum homem que conhece Deus na sua plenitude. Nenhum. Romanos 11:33, a partir do 33 eu não vou ler, mas ele diz que ninguém pode conhecer a mente do Senhor. E pior, muito menos lhe dar conselho. Não podemos conhecê-lo, não podemos lhe dar conselho ou dar alguma coisa para recompensá-lo de algo. É isso que o Romanos vai falar. Ou seja, não existe. Mas, a palavra do Senhor também nos diz que lá no começo de todas as coisas, desde a origem, desde o princípio de tudo, Deus quis se fazer conhecer. Amém, queridos? Amém. Que lindo isso, né? Ninguém pode conhecê-lo na tua plenitude, tá? Quando a gente fala plenitude, é um completo, é um pacote. Mas ele, mesmo assim, o que ele fez? Eu vou me dar a conhecer. Então ele se deu a se conhecer em vários períodos, né? Da eternidade até os dias que a gente vive, e a gente ainda vai conhecê-lo muito mais quando a gente for para a glória. Ele se fez conhecer. E ele se fez conhecer, a gente vai entender, né, no decorrer da mensagem, na palavra, em alguns momentos da Bíblia, ao homem, à natureza, à criação, a tudo aquilo que ele fez, ele mesmo fez e ele mesmo se deu a conhecer. Interessante isso, né? Aquilo que ele criou, mas ele não queria ser só o Criador, ele queria ser íntimo, né? Eu faço algo, mas se eu fizer algo é muito mecânico. Não, eu faço algo, mas eu quero ser identificado com aquilo ali. Eu quero ser um só com aquilo que eu fiz. Intensidade. Deus ele tem essa intensidade com a tua criação. Então, o que ele faz? Ele, para querer se fazer conhecer, ele usa meios. E o principal meio do Senhor, nosso Criador, se fazer conhecer, é lógico que é a Bíblia. A Bíblia é a principal fonte para aquele que quer conhecer a Deus. Que na Bíblia você vai ver Deus em tudo. Ainda que não esteja implícito ali, né? É implícito? Explícito. Falei certo agora. Eu sabia que eu tinha errado. Então, ainda que não esteja explícito ali, ele está ali. É diferente de mim, de você, eu estou aqui agora, quando eu for embora eu não estou mais. Não, Deus está ali, mesmo que a gente não veja aqui escrito aqui, Deus está aqui. Aleluia. Oh, glória, é por esse caminho aí que a gente vai pegar hoje. Então Deus se faz conhecer, querido, que lindo isso. Só não o conhece quem não quer. Só não o conhece quem não busca. Quem tem interesse, né, de buscá-lo e de conhecê-lo. Então é a Bíblia, é a sua palavra, ele se apresenta nela toda hora. Ó, sou eu. Mas ele também se apresenta, ele se revela desde o tempo da eternidade, do início de tudo, através de alguns meios de comunicação. Né? A gente pode falar dos atributos dele. O que são atributos? São qualidades dele, características dele, que são explícitas não só na Bíblia, como na natureza, como no cotidiano, como em situações, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Mas Deus está presente. Queridos, Deus está presente em tudo.
está presente. E Ele quer se fazer presente. Ele quer se fazer presente ainda mais. Onde ainda não existe espaço para Ele, Ele vai usar a mim e a você para Ele entrar, porque Ele quer estar presente. Então, alguns atributos Ele usa. Eu vou dar só alguns, porque senão essa mensagem vai ficar até amanhã, né? Eu tenho tempo. Um deles, em particular, ele é imutável, né? A imutabilidade. Ele é imutável. Malaquias 3,6, eu não quero que vocês se prendam abrindo, porque eu leio. E até para você poder prestar atenção aqui. Malaquias 3,6 diz assim: em verdade eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Um Deus que não muda. Então, uma das características desse Deus, Hebreus também 1,10 diz: e acrescenta tu, Senhor, no princípio estabelecestes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. No 12 diz: e como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados, mas tu és imutável, os seus dias não terão fim. Ó, Deus se apresentando como aquele que não muda e aquele que não tem fim. Hoje nós estamos falando sobre um tema chamado o quê? Que Ele nunca, né, ou Ele vai estar com a gente sempre. É um Deus que está com a gente sempre. Um Deus que não tem fim, não tem tempo que segure esse Deus. Não tem espaço físico que segure esse Deus. Não tem circunstância alguma que segure esse Deus. Olha, eu amo falar sobre Deus. Hebreus 13,8 também diz acerca do Filho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente usa sempre esse termo também. E para concluir sobre a imutabilidade, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. É algo que não muda. Ele é no começo, Ele é no meio e Ele é no fim. Aleluia. Não tem variação, não tem oscilação. Aleluia. É algo firme, presente, sem quebrar, sem um dia pensar uma coisa, pensar outra, mudar de ideia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Então Ele é imutável. Ele também é uma das características, que tem muitas, tá? Tem muitas. Ele é onipotente. Fala comigo, onipotente. Onipotente. Quando a gente fala onipotente, a gente fala de poder. Nós estamos falando no meio de Deus do impossível. Não tem como eu falar sobre o impossível se eu não falar do poder do Deus do impossível, né? Então é um Deus onipotente. Jeremias 32,18 vai dizer: tu usas de misericórdias até 1000 gerações, mas retribui o pecado dos pais nos filhos. Tu és grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Teus propósitos são altíssimos, suas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuir a cada um segundo a sua atitude, segundo merece os seus atos. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito, que duram até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade. E construíste para ti uma reputação como a quem tens hoje em toda a terra. Olha, a reputação Ele tem até hoje, o poder dele. Ou seja, não mudou também a reputação que o Senhor tem. Isaías 43:13 diz: desde toda a eternidade, eu o sou. Não há ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Poder de Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Então Ele é imutável, Ele tem poder. Ele é onipresente. E a onipresença é um dos atributos que eu preciso trabalhar muito hoje.
Porque a onipresença é aquilo que nós vamos desenvolver a mensagem. Porque se ele é presente hoje, ele foi presente no passado. E ele vai ser presente aonde? No futuro. Sempre. Porque se deixar, a gente se sente abandonado. E eu preciso tentar fazer com que você não se sinta abandonado. Amém? Salmo 139, versículo 7. Falando sobre a onipresença do Senhor. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? É uma pergunta. Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Outra pergunta. Se eu escalar o céu, aí estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Tem algum lugar que a gente pode se esconder? Ainda tem gente que tenta, né? Mas não tem como. Uns que vão para o barco. Oi? Uns vão para o barco. Uns vão para o barco se esconder, o Senhor joga no mar, aí entra na boca do peixe para poder cumprir o propósito. Mas não tem como. A gente já viveu tantas situações quando a gente vai ver, Senhor, eu pensei que eu estava desapercebido aqui, quando a gente vai ver, o Senhor pega e nos joga. Não tem como se esconder. Ele está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê tudo. Ele vê o que a gente não vê, né? Então, queridos, eu falei agora que ele era onipresente. Jeremias também 23:3 diz: portanto, assim indaga o Senhor. Sou eu. É conflitante quando a gente lê uma palavra que o Senhor só nos faz pergunta, né? Assim como é quando a pessoa vai te responder uma coisa com outra pergunta. É horrível isso. E a maioria das palavras que o Senhor tem para nos corrigir é uma palavra que Ele te dá com outra pergunta. Aí Ele vai e usa o profeta, portanto, assim indaga o Senhor. Sou eu apenas Deus de perto? Uma pergunta. Não sou eu também Deus de longe? Outra pergunta. Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu observe? Terceira pergunta. Assevera Yahvé. Aí é onde ele quebra a gente, né? Ou aquele que quer se esconder. Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Ele é Deus do muito, Ele é Deus do pouco. Ele é Deus da felicidade, Ele é Deus da tristeza. Ele é Deus da abundância, Ele é Deus da escassez. Aleluia! É ou não é, queridos? Aleluia! Porque Ele não é Deus na nossa vida só quando a gente está cheio de glória, de alegria, de dinheiro, de dispensa cheia, de saúde. Não. Quem tem esse Deus aí é igual o povo de Israel que fizeram o bezerro de ouro, né? É aqueles que constroem cada um Deus para si, né? Que não espera a resposta dos profetas, que não espera a resposta de Deus, aí constrói um Deus para si, aí é um Deus de acordo com a sua própria conveniência. Nós não, nós temos um Deus que Ele pode ser o nosso Deus, ainda que tudo pode explodir ao nosso lado, mas Ele é o nosso Deus. Eu não quero um bezerro de ouro. Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha resposta, Ele é o Deus que eu espero, Ele é o Deus que eu confio, Ele é o Deus que eu entrego, Ele é o Deus que o meu tudo é dele, Ele é o Deus, o dono da minha vida. Só hoje não, para sempre. Não tem um tempo, para sempre. Desde o dia que a gente conhece Ele até a gente morrer, Ele é o Deus da nossa vida, para sempre. Então, um Deus sempre presente, sempre. E toda a história da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, através dos profetas, através dos salmos, através do livro da origem, Gênesis, você vai ver Deus presente, você vai ver os seus atributos ali. E você vai ver Deus se comunicando ali, se comunicando com o seu povo. E dentro da dispensação, dentro do tempo da Bíblia, Ele se comunicou de formas diferentes, mas nunca ficou quieto. Um Deus que sempre falou. De alguma forma, Ele sempre falou, sempre. Seja coisa boa ou seja coisa ruim, sempre falou. Então, houve um determinado momento, que tinha um povo que, mesmo tendo participado por todos os feitos de Deus, todos os milagres, ou ouvido falar da trajetória desse Deus, ou ouvido dos testemunhos de milagre, esse povo estava num período de uma nostalgia terrível. Esse povo estava num período de, ai meu Deus, de tristeza terrível. Vamos ler essa passagem? Essa passagem vai falar muito contigo. Eu tenho certeza que isso aqui é maravilhoso, essa palavra. Está lá em Isaías 64. Eu amo esse capítulo.
A gente já conhece a história do povo judeu, o povo que foi separado por Deus para cumprir uma promessa de dar linhagem ao Messias, né? Que a finalidade de início foi que o Messias nascesse através desse povo. O plano de salvação viria através do povo judeu, então eles passaram por um processo, mas a finalidade era que Jesus viesse desse povo. A salvação de Israel viria através desse povo. E esse povo, ele viveu experiências com Deus maravilhosas, fantásticas, coisas que nós nunca vivemos. Ele viveu. Mas aí, em determinado momento, Isaías, eu gosto do livro de Isaías, porque Isaías ele era um profeta, que ele não era indiferente ao que o povo vivia. Ele não era aquele profeta que chegava lá e descascava no povo, mas ele se isentava, tipo assim, ó, é eles, não sou eu não. Não, Isaías ele era aquele que falava assim, Senhor, eu sou um profeta de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu me incluo nisso aí. Porque o melhor profeta é aquele que entende que ele não é melhor do que ninguém. Ele entrega a palavra, mas ele se enquadra naquilo ali. Ele vive o contexto, ele vive a história, ele experimenta as dores do povo, ele intercede pelo povo. Então Isaías ele chega aqui no capítulo 64, ele fala assim, olha só a melancolia do começo do texto. Ele fala assim, ó Senhor, quão bom seria se fendestes dos céus e descestes, e os montes de todo o mundo estremecestes diante da tua presença. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela sua presença. Uma pausa aí, a gente continua. Você pode ver que ele fala no passado. Quando ele começa o texto, ele começa um discurso como se fosse o passado. Ó Senhor, quão bom seria... Ou seja, se ele entra um discurso falando quão bom seria, porque não é algo que está acontecendo atualmente, não é isso? Então ele está indagando ao Senhor. Ele está fazendo a menção ao Senhor de que eles sentem falta daquele Deus que trabalhava, certo? Que operava, que manifestava o seu poder. Então, versículo 3. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Lembra lá, no começo lá, o monte fumegante, que todo mundo, ó, falou assim, ó, Moisés, vai você, fala com ele, o monte pegando fogo, porque todo mundo quer a glória de Deus, mas quando Deus manda o fogo, todo mundo corre. Foi isso que aconteceu. E aqui Isaías está fazendo menção a esse tempo. Quando Deus ele vinha no monte, quando Deus vinha, a glória dele vinha, manifestava. Quando acontecia sinais e maravilhas, Isaías está falando, ah, quão bom se esse tempo voltasse. É isso que ele está falando. No 4, ele pega, eu vejo esse texto como se fosse praticamente uns 3 ambientes, só em um texto bem pequeno. Primeiro ele fala de Deus, que ele dá a entender que Deus não age mais como agia antigamente, até o versículo 3. Querido, quantas vezes na vida a gente às vezes fala assim, poxa Senhor, o Senhor já fez mais por mim, o Senhor já agiu de forma mais... Né? Sabe por quê, querido? A gente está acostumado a achar que Deus só trabalha na vida da gente quando ele faz barulho, não é isso? Pá, 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 pá. Deus do trovão. A gente está acostumado. Mas você entenda uma coisa, querido. O melhor trabalho de Deus é quando ele trabalha no silêncio. O silêncio de Deus é uma arma poderosa para ele trabalhar na minha e na sua vida. O povo está muito acostumado com barulho. Não é isso? Se tem barulho, tem Deus. Mentira, querido. Nem sempre barulho é sinal de Deus. Se fosse sinal de Deus, quando o monte fumegou lá, o povo ia querer se aproximar de Deus. Quando veio o barulho de Deus, o povo começou a ficar com medo de Deus. E não era esse o propósito. Deus queria que eles se aproximassem dele, que eles conhecessem ele, e eles foram embora. Então, queridos, sabe o que eu entendo com essa mensagem? Até o versículo 3 que nós lemos. Nem sempre onde tem barulho tem Deus. Saiba entender e respeitar o silêncio de Deus. No silêncio de Deus, ele vai trabalhar. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Até porque ele não precisa provar nada pra gente.
Ele já é Deus por si só. Ele já tem poder por si só. Ele já é um Deus presente por si só. Ele não precisa provar nada para a gente vai ver na sequência. Aí Isaías pega e elogia ele. Ao mesmo tempo que ele cobra, no 4, ele fala assim: desde a antiguidade. Eu amo essa parte. Embora a tradução aqui seja bem diferente. Não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentário, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele deposita a sua esperança. Glória a Deus. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Sabe por que ele fala, Senhor, tão bom se o Senhor ofendesse os céus? Porque ele sente saudade. Ele sente saudade do momento que que o Senhor fazia, aqueles milagres, aqueles prodígios, porque a gente está condicionado a momentos do esplendor de Deus. Que a gente acha que Deus só trabalha nesses momentos. E Deus tem mostrado para a igreja um tempo em que a igreja precisa aprender a esperar e confiar nele. Mesmo que ele não esteja falando nada, ele está agindo. Mesmo quando ele não fala, ele fala. É louco isso, né? É louco, mas é. Mesmo quando Deus não fala, ele fala. De alguma forma, ele vai falar. A essência dele é essa, de querer que o homem o conheça, de se fazer conhecer. Então, fique tranquilo. Pastor, eu oro, não sinto a presença de Deus. Faz tempo que Deus não fala comigo. Quem disse isso? Coisa da sua cabeça. A palavra de Deus diz que ainda que a palavra me chegue à boca, o Senhor conhece o que está dentro de mim? Como é que Ele não sabe? Ele só está vendo até onde você vai, onde você quer conhecê-lo, até onde vai sua fé, até onde você pode buscar, até onde você pode cavar, até onde você quer conhecê-lo de verdade. Se aprofunde em conhecer esse Deus. Então vamos continuar, eu parei no 4, né? Aí o profeta vai e pede socorro. Quando ele faz menção à grandeza do Senhor, ele vem e fala: vem, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Para mais uma pausa. Esse diálogo aqui do profeta com Deus, ele é interessante. Porque Isaías, como ele experimentava na carne aquilo que ele profetizava, quando ele falava com Deus, ao mesmo tempo ele era ministrado. Não sei se você já viveu isso. Ao mesmo tempo que você ora, o Senhor está... Você está orando, Deus está... Como se fosse uma troca. Tu está falando algo com Deus e Deus está... Aquilo assim. Legal isso, né? Quando acontece isso. Aí ele fala para Deus: vem e nos socorre, porque nós somos justos. Ó. Aí vai... Aí engrossa o caldo, né? Porque aí quando a gente vê, ao mesmo tempo que ele fala isso, vem, pois, socorrer aqueles que praticam justiça com alegria, que se lembram de ti e das tuas orientações. Mas aí ele se lembra que aquele povo é um povo rebelde. Ele se lembra que não existe em nós justiça nenhuma, e todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignastes. E agora? Porque aqui o profeta faz a comparação, porque se Deus não está se manifestando, é por causa do pecado do povo. Aí ele faz uma pergunta: como seremos salvos? Aqui, acredito que foi desesperador para o profeta. Porque quando a gente faz uma oração achando que nós somos bonzinhos demais, e o Senhor vem para nós e fala assim: quê? Até para a gente orar, queridos, a gente tem que ter humildade. Para falar com Deus, a gente tem que ter humildade. A gente se acha bom demais. Aí a gente vai orar pedindo justiça, pedindo isso, pedindo aquilo. Quando a gente olha para dentro de nós, porque essa troca, dessa oração, dessa comunhão com Deus, faz isso, transforma o nosso ser. É libertador quando você ora para Deus e você pensa que é alguma coisa, o Senhor te bota lá no seu lugar. Você não é nada. Você não é nada. Aí no 6, ora, ele vai sendo quebrado, né? Vocês percebem aí que ele vai sendo quebrado.
Todos nós estamos na mesma condição do impuro. Caiu em si. Todos os nossos atos de justiça se tornam como trapos de imundícia. Já aprendemos sobre o que é isso? Que representa tanto o pano que a mulher, quando está menstruada, fica sujo, e também tem uma tipologia do pano que cobre o leproso, né? O leproso antigamente ficava com o pano forrado, e quando tirava aquele pano do leproso, vinha aquelas feridas, o cheiro. Também é considerado esse tipo de pano, é trapo de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem, e como o vento, nas nossas próprias iniquidades, nos empurram para longe. O profeta começa a reconhecer os erros do pecado do povo. Aí no 7 ele fala: não existe ninguém que clame pelo teu nome. Opa! O povo começa a parar de buscar Deus, né? Como é que aquele Deus que quer ser feito conhecido, e aquele pelo qual ele deu a vida, né? Aquele pelo qual ele criou, ele ama e não quer mais buscar por ele? É muito difícil. Que estejam dispostos a firmar seus passos em ti. Não tinha essas pessoas. Porquanto escondeste de nós o brilho da tua face e nos abandonaste ao capricho das nossas próprias malignidades e transgressões. Queridos, se o Senhor nos abandonar à mercê de nós mesmos, já era. No 8 ele fala: no entanto, Yahvé, tu é o nosso Abba. Aí ele vem se declarando para Deus, né? Depois que ele foi quebrado. Esse trecho pequenininho é um trecho de cura, queridos. Ele é um trecho de cura. Tu é o nosso Abba, Pai. Nós, lembra que eu te falei que o profeta é aquele que se inclui? Nós somos o barro. Tu és o olheiro. Todos nós somos a obra das tuas mãos. No 9. Portanto, não te indignes demasiado ao Senhor. Não te recordes a todo momento das nossas iniquidades. Olha, pois, para nós. Somos o teu povo, a tua gente. Aí ele terminou bem. Terminou esse pedaço aí reconhecendo quem ele é. Que ele não precisava mais daqueles feitos milagrosos que existiam para mostrar a presença de Deus na vida dele. Porque se a gente for olhar a trajetória das nossas vidas, a gente vai ver a trajetória com Deus presente em todo momento dela. Ah, mas eu não conhecia Jesus, eu não tinha entregue minha vida para Jesus. Ah, você vai ver Deus lá. Em algum momento você vê. Livramentos de morte, problemas que você passou, que você não tinha o entendimento que era Deus na sua vida, mas Ele estava lá. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Ele sempre esteve. Então nunca houve um povo cujo Deus se mostrou de forma gloriosa como esse povo de Israel. Mas esse povo era um povinho difícil. Olha. Um povo difícil. Mas Deus não desistiu dele. E esse Deus tem se mostrado presente tanto na antiguidade como nos dias atuais, como vai continuar se mostrando presente em nossas vidas. E esse trecho especial nos dá algumas características desse Deus. Um Deus que sempre trabalha, mesmo quando não percebemos seus feitos. Sempre. Eu não vejo com os meus olhos físicos, mas eu sinto Ele. Não preciso ver. Eu sinto Ele. Você sente Ele na sua vida? Aleluia. Um Deus que é o dono da eternidade. E não existe limite de tempo para Ele agir. Não tem limite de tempo para Ele agir. Um Deus que é o dono do tempo. E sabe a hora de agir e também por quem agir. Ah, mas pastor, Ele não age por todos? Se Ele não quiser. E se Ele não quiser? Ele é o dono de tudo.
Ele deu o Filho para todos. Todos querem receber o Filho? A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo e deu. Mas nem todos querem o Filho. Então é um Deus que Ele é dono de tudo, sabe a hora de agir e por quem agir. Ele tem o controle. É Ele que controla. É Ele que governa. Ele que manda. E o que o ser humano fica remoendo na sua vida é porque o ser humano ainda quer ter controle de alguma coisa. Ele quer controlar ainda alguma coisa. E quando o ser humano quer controlar, ele não deixa Deus controlar. Não é assim? Ou um controla, ou o outro controla. Não tem como ficar. E às vezes a pessoa fica nesse círculo vicioso, como o povo de Israel viveu a vida inteira nesse círculo vicioso. De quem cuida sou eu, quem manda sou eu. Não, Senhor, eu te clamamos. Não, quem cuida sou eu, quem manda sou eu. Faço do meu jeito, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, a hora que eu faço. Não, Senhor é o dono da minha vida. Aí a vida inteira, nessa roda. Uma hora é Deus que manda, outra hora não é Deus que manda. E a gente precisa ter decisão de quem é que é o dono da nossa vida. Então, esse Deus que mostrou grandes feitos. E a gente vai citar alguns dele. Esse Deus mostrou feitos na criação. Ele mostrou a operação dele na criação. A gente está falando sobre o Deus do impossível. Então é Ele operando o impossível na criação. É Ele operando desde o início. É Ele trabalhando desde o início. Então na criação, Salmo 90, versículo 1, é a oração de Moisés. Esse salmo é de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso abrigo. Sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formassem o universo e a terra, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Deus presente e operando na criação. Com o seu poder infinito, Ele também é um Deus que trabalha e opera na natureza. Lembra que eu falei que um Deus que se faz conhecer, um Deus que quer ser conhecido, Ele quer ser conhecido na criação. Você olha para a criação, você vê Deus, querido. Você olha uma planta que é jogada numa terra muitas das vezes seca e improvável de crescer. Às vezes a gente vê árvores aí, parece tão mortinha, quando você vê na raiz dela, está nascendo uma árvore nova por dentro, já viu isso? Quem tem o controle sobre isso? É a natureza de Deus perfeita. Nós não temos. Então Deus, Ele operou no início da criação. E agora Ele também trabalha na natureza. Eu achei esses versículos aqui maravilhosos. A palavra do Senhor diz que toda a criação, ela manifesta a glória de Deus. Toda é um dos meios pelo qual Deus se mostra, a natureza. Jó 12:7. No entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunte às aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão do Yahvé, o Senhor, criou tudo o que há? Olha a pergunta aí. Na mão repousa a vida de todo ser humano. Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo. E o espírito de todo gênero humano. Na sua mão repousa a vida de todo ser vivo. E o espírito de todo gênero humano. E a gente estava até conversando esses dias, né? Como é que pode? Às vezes uma pessoa vai para o hospital resfriada e morre. Às vezes a pessoa vai para o hospital com uma enfermidade terminal e volta para casa. Não é? É difícil, né? Não adianta. É dele. O controle é dele. É ele que sabe. Salmo 104:10. É Ele quem faz jorrar as fontes nos vales. Elas correm por entre os montes.
Delas bebem todos os animais dessa mesma fonte, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu fazem ninhos junto das águas, e entre os galhos põem-se a cantar. É Ele, fala comigo, é Ele. É Ele quem, dos altos patamares, rega a montanha e a terra se sacia do fruto das suas obras. É Ele. Então, queridos, o Senhor mostra também a operação, o seu poder, a sua essência, o seu DNA na natureza. Também o Senhor agora, o principal de todos, Ele se revela, ou Ele mostra o seu poder absoluto e definitivo quando Ele opera através do seu Filho. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 1, versículo 8, quando Ele revela o seu Filho para a humanidade. Ou seja, Ele quer se mostrar para a humanidade através do seu Filho. Queridos, simplesmente numa linguagem que a gente possa entender, um Deus que desce à terra para que se torne ser humano, porque Ele quer e precisa se fazer conhecer por nós. Então, Hebreus 1:8, a partir do 8 até o 12, diz assim: entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão de justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Aqui está fazendo menção a Jesus, tá? E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabelecesses os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás, e como as roupas serão trocadas. Mas tu és imutável, e os seus dias não terão fim. O Senhor se manifestando, revelando a humanidade, revelando a tua criação, o Filho, pelo qual Ele vai entregar para que nós pudéssemos conhecê-lo. Continua em Deus a vontade de se fazer conhecer, e agora Ele se faz através do Filho. E porque o Filho veio, nós estamos aqui. Aleluia. E porque o Filho veio, Ele nos aproxima desse Deus. E porque o Filho veio, agora eu conheço esse Deus. Aleluia. E porque o Filho veio, agora eu sou liberta. E porque o Filho veio, agora eu sou curada. Porque o Filho veio, eu também serei eterna. O que o Senhor fez na minha vida não parou no hoje. Eu entrei na linha da eternidade com Ele. Sabe? A linha da eternidade, a gente ainda está nela. Sabe o que o Senhor fez comigo e por você? Nos encaixou nela. Entramos. Graças a Deus. Respira aí. Dá um suspiro. Glória a Deus. Por isso que é bom que você persevere, irmão. Fica firme. Não deixa as dificuldades te parar, não. Não olha para trás, não desanima. Fique firme na presença do Senhor, porque vale a pena. Não sai da linha da bandeira. Não sai da linha, bandeira. Cola junto com a sua esposa aí. Tá difícil? Sem Ele é pior. Tá difícil? Sem Ele é pior. Então Ele agora revela o Filho, e Ele opera através do Filho. E porque o Filho opera, agora nós operamos. Olha que lindo. Ele se mostra através da criação, Ele se mostra através da natureza, Ele se mostra através do Filho, agora Ele se mostra através de mim. Quando? Só hoje? Não. Para sempre. Para sempre. O Senhor nos deu a oportunidade de vivermos para sempre. Agora nós somos salvos.
Aleluia. De revelar ao mundo aquilo que Ele trouxe na nossa vida através do Filho revelado. Aleluia. Através daquilo que a natureza revelou, através daquilo que a criação revelou, porque a palavra diz que ninguém pode conhecer a mente do Senhor nem lhe dar conselho, mas a palavra também diz, deixa eu ler, eu preciso ler porque isso é lindo. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou teu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que se fez, tudo que se foi fundado, tudo que se foi criado, tudo que tem sido feito ainda hoje, tudo que ainda vai ser feito, é dele, é por ele, é para ele e até o fim. Aleluia. Porque o Senhor não está condicionado ao espaço físico. O Senhor não está preso em caixa de som. O Senhor não está preso em coisas humanas. O Senhor está dentro de nós. Aleluia. Oh, Jesus. Para de colocar Deus numa caixinha de promessas. Que você vai lá de vez em quando, pega, faz um sorteio. Pega uma palavra que é de acordo com aquilo que você quer ouvir. Imagina você vai pegar uma caixinha de promessas, escolher uma palavra e entra lá assim, eis que serão malditos todos os seus herederos. Vai ficar com a palavra? E às vezes a gente está fazendo isso, usando Deus como um sorteio. O que Deus deu para a gente, Ele é eterno, Ele não é circunstancial. Ele não está preso à circunstância. Ele não está preso a momentos. Sabe o que acontece, queridos? Ele se revelou a nós para aquilo que vai além do tempo, além da capacidade humana, além do que a mente humana possa programar. Ninguém pode colocar Deus numa máquina. A pessoa pode ganhar o prêmio Nobel da ciência, mas ele não entende de Deus. Às vezes a pessoa entra numa igreja e em uma semana conhece mais de Deus do que ele. Não podemos colocar Deus numa máquina, numa caixa. Ele não cabe. Deus não cabe. E por que a gente entra em crise? Porque a gente dá trabalho para Deus toda hora. Ele não cabe dentro da gente quando a gente está na indignação. Ele não cabe dentro da gente quando a gente está no pecado. Ele não cabe dentro da gente quando a gente está com problema e não busca Ele. Ele não cabe. E a gente fica explodindo toda hora, porque Ele quer se fazer conhecer. Ele fala assim para mim e para você: eu preciso entrar aí. Preciso fazer morada na sua vida. Preciso de espaço. Eu sou o dono, mas eu preciso de espaço. Então, queridos, a gente já está terminando, tá, queridos? Só beber uma água. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que está hoje aqui na sua vida. Aleluia. Ah, Senhor, se o Senhor findasse os céus. Ele pode findar os céus, querido. Ele pode abalar essa estrutura aqui se Ele quiser. Se isso for mudar a sua vida. Como Ele simplesmente pode vir de uma forma bem sorrateira e suave. Porque Elias foi assim. Elias foi e se escondeu na caverna porque ele estava com medo. Recebeu uma mensagem de morte de Jezabel, não foi? Vou matar porque matou meus profetas. Elias se esconde, todo mundo passa por essa fase difícil. Quando chega lá, aí Elias pensou que Deus ia aparecer no tufão, no terremoto, né? Veio um forte vento na caverna e Elias pensou: oh, Deus está vindo aí. Veio. O que a palavra do Senhor diz? E numa brisa suave o Senhor veio e falou. E sabe por que às vezes a gente não consegue ouvir? Que o terremoto está dentro da gente.
A gente não consegue. Está agitado demais, a gente não consegue ouvir. Mas o Senhor está numa brisa suave. Calma, filho, calma. Vai passar, calma. Eu tenho controle, eu sou o dono do tempo. Eu vou mudar, calma. É esse tempo que o Senhor está fazendo para a nossa vida. Deus trabalha no silêncio. Deixa Ele trabalhar. Então, o mesmo Deus que operou o impossível no passado, continuará operando em nossas vidas. Por quê? O segredo, Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar nunca. Não é assim? Mateus 28, 19, quando fala do ide, diz: portanto, ide, que Jesus deixa um legado para o seu povo quando Ele vai. Ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei. Só hoje? Não. Só no passado? Não. O que a palavra diz? Permanentemente convosco até o fim dos tempos. Aleluia. O Deus da eternidade estava no começo, estava no meio e vai ficar até o final dos tempos conosco. A gente só fica sozinho, se sente sozinho se quiser, porque Ele disse que ficaria. Então Ele continua operando, sim, em nós agora. Opera em nossas vidas. Para quem? Aí a gente volta lá ao Isaías 64:4. Para quem espera e confia nele. Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Precisamos confiar e esperar nele. Em que área, pastora? Em todas, queridos. Confiar em Deus é confiar em tudo. Não é morrer por partes. Desculpa o termo, a gente usa esse termo de morrer porque a gente diz que quando a gente vem para Deus, a gente morre na nossa natureza humana. Não é o termo que usa, e a palavra ela fala isso. Eu morro na minha natureza humana para que eu tenha uma nova vida em Cristo. Não é isso? E às vezes a pessoa vem para a presença de Deus, esse Deus que se manifesta, Deus que se apresenta, e fica morrendo aos poucos. O que é morrer aos poucos? Se entrega aos poucos. Se limita. Vai dando parcelas da sua vida para Deus, quando na verdade Deus quer o tudo. Deus quer a inteireza, né? Deus quer a nossa vida por completo. Porque aquilo que você divide com Deus, Ele não aceita. A palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ou você é dEle ou você não é. Ou somos dEle ou não somos. Então, para aqueles que nele esperam, Salmo 125 vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam e permanecem. Como em volta de Jerusalém estão os montes, protegendo, assim é o Senhor em volta de todo o seu povo. Que povo? Aqueles que esperam e confiam nele. O Senhor é um muro de proteção para as nossas vidas, até que tudo se cumpra. Aleluia. Até que todo o plano dele se cumpra. O Senhor é a proteção para a nossa vida. Aleluia. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que nos protege. E Ele é aquele que também protege o plano. Às vezes a gente fica desesperado, mas isso aqui que não deu certo, mas isso aqui, porque você está preocupado que saiu do seu controle, mas esqueça, do controle dele nunca sai. Aleluia. Nós somos falhos, queridos. Eu posso fazer uma conta de matemática errada aqui. A matemática de Deus é exata. Aleluia. Sempre será exata. Então não se preocupe com nada. A sua parte é crer, é entregar a sua vida a Ele, confiar que Ele é o dono, Ele é o que controla, Ele é o dono do tempo, Ele tem o controle de tudo. E principalmente, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus para sempre. Aleluia. Deus de perto, Deus de longe, é um Deus presente sempre. Até o fim é o Senhor presente na sua vida. Hoje, Deus não está aqui, fisicamente falando. A palavra do Senhor diz que Jesus, antes de ir, Ele falou: Senhor, eu vou, mas deixe o Consolador. Não é isso? O Espírito da verdade que o mundo não conhece.
Deixa com eles, porque eles não vão conseguir sozinhos. Hoje, sabe quem está conosco? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Não estamos sozinhos. É Deus. Oi? É Deus. É Deus. O Espírito de Deus. Não estamos sozinhos. Deus continua conosco. Tem como se afastar dele? Quer se afastar dele? Nem queira. Esse Deus se faz presente. Vamos orar e agradecer a Ele pela noite, pela nossa vida. Ele é digno, queridos. Todos os dias a gente precisa lembrar disso. Esse é o seu momento com Deus. Vou botar um louvor lá, alguém vai botar para mim, que eu já pedi. Deixei escrito aí o louvor. Feche seus olhos. Conseguimos acabar num bom horário. Dá tempo para orar. Não se disperse, queridos. Você está aqui porque esse Deus, ele se revelou a você. Não sei em que momento, na sua casa, num baile funk, num bar da vida, de repente num leito de hospital, num cárcere. Mas eu sei de uma coisa, ele se revelou a você. E se ele se revelou a você, pode ter certeza que ele tem muitas coisas para fazer na sua vida. Ele é muito grande, esse Deus. O projeto dele é muito grande. O que ele tem para fazer é muito grande. E uma das primeiras coisas, ou principais, é a salvação. Feche os olhos, vamos louvar. Aumenta mais um pouco.
sempre comigo. Para sempre, para sempre. Que essa palavra possa arder os nossos corações. Ele está conosco até a consumação de todas as coisas. Para sempre. O meu Deus não está condicionado a tempo, a espaço físico. Ele não está fechado numa caixa de limitações. Ele está conosco para sempre. Em todas as situações. O Deus do impossível está presente nas nossas vidas. Pai, não deixa que essa mensagem venha a ser roubada dos nossos corações. Não deixa que esse tesouro venha a ser roubado dos nossos corações. O tesouro do Deus revelado a mim. O tesouro do Deus que se fez revelar a mim. Para que eu conhecesse a operação do Teu Espírito em tudo que existe na criação, na natureza, na perfeição do Filho unigênito. Não deixe que essa mensagem saia dos nossos corações, para que, quando as dificuldades vierem sobre nossas vidas, as lutas, aquilo que é impossível a nós venha se colocar diante de nós venhamos lembrar do Seu infinito poder, do Seu infinito amor e das Suas maravilhosas promessas e da Sua palavra, Pai. Todos os dias das nossas vidas, que essa palavra venha queimar os nossos corações para sempre, para sempre. Um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus do passado, um Deus do presente e um Deus do futuro, há sempre em nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar orando por algumas pessoas específicas. Antes de tudo, agradecer a Deus, né? Porque hoje nós recebemos uma ótima notícia. Há umas 2 semanas que temos orado e clamado junto aos nossos queridos diáconos Jairo e Dilma pela vida do pai da irmã Dilma, que estava internado com Covid. Graças a Deus, hoje recebemos a notícia de que ele já foi liberado, já voltou para casa. Então nós ficamos muito felizes com essa notícia. E hoje nós vamos continuar orando por a vida de alguns irmãos ainda que estão passando por momentos difíceis, como por exemplo o nosso querido Mateus, que é primo da nossa irmã Daiane, do Rodrigo, que inclusive esteve conosco aqui no culto, também foi internado. Não sabemos ainda o que ele tem, mas a princípio ele foi internado, está hospitalizado e foi entubado. Provavelmente deve ser Covid também, né? Vamos orar também pela vida do nosso irmão Napoleão, que é o pai do nosso querido irmão Felipe, né? Que é da introdução, nosso Filipão, né? Infelizmente hoje ele teve que retornar para o hospital. Nossa irmã Érica nos mandou mensagem agora à tarde, antes do culto, pedindo para estar orando pela vida dele, que eles tiveram que retornar com ele para o hospital, porque ele não estava bem. E vamos também orar pelo pai da nossa irmã Giane, que eu não sei de verdade o que está acontecendo, mas segundo que me passaram, parece que o pai dela está enfermo também, né? Então nós vamos estar orando também pelo pai da nossa irmã Giane. Vamos estar clamando pela vida dessas pessoas. Mateus capítulo 1 diz que Jesus veio ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Essa é a principal cura que Jesus veio para trazer à humanidade. A cura da enfermidade mais terrível que veio sobre o mundo, o pecado. Mas a palavra diz que Jesus curou paralíticos, Jesus curou cegos, Jesus curou pessoas com a mão ressequida, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitou até mortos. E por que ele fez isso se não era o seu propósito? A Bíblia diz que, tomado de misericórdia e compaixão, Jesus curou essas pessoas. Como foi declarado aqui, ele não muda. Ele não é um Deus diferente do Deus de Mateus, nem de Lucas, nem de Marcos. Ele continua sendo o mesmo Deus e continua agindo debaixo do mesmo princípio. Nós declaramos aqui que Ele é soberano. Há uma passagem dessas folhas que uma pessoa diz assim: se tu quiseres, é sempre se Deus quiser, porque Ele é soberano, Ele dá a vida e Ele tira a vida.
Mas porque cremos na misericórdia e na compaixão de Deus e no seu infinito poder, é que continuamos orando e crendo na cura desses irmãos. Então gostaria que você terminasse o culto hoje orando comigo pela vida desses irmãos. Mateus, Napoleão, eu não sei o pai, não sei o nome do pai da irmã Jeane, mas é o pai da mãe da irmã Jeane, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra revela um Deus presente. A tua palavra revela um Deus presente sempre. Ainda como era quando éramos pecadores, como foi dito aqui essa semana, o Senhor estava presente. Porque o Senhor não nos ama por aquilo que somos. O Senhor nos ama por aquilo que o Senhor é. O Senhor decidiu nos amar. O Senhor escolheu nos amar. E até como éramos pecadores, o Senhor não nos deixou de amar. Porque o teu amor não é circunstancial. O teu amor não é movido por circunstâncias externas. O teu amor é uma decisão. É um fato consumado. O Senhor é o próprio amor. E crendo na tua palavra, que nos disse que o Senhor é um Deus imutável. O Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. Seus atributos são os mesmos. Suas ações são as mesmas. Suas características são as mesmas. Seu poder imutável. E é crendo no Deus de misericórdia e no Deus de compaixão, porque essa é a única razão pelo qual nós podemos crer na cura desses irmãos. Não é porque eles merecem, nem porque são santos, ou nem porque são ungidos ou separados. É só por misericórdia e por graça. Se não for a tua graça e a tua misericórdia em nossas vidas, estamos condenados, sim. Então, Paizinho, em nome de Jesus, oramos porque cremos no poder do Deus que cura. Então, Pai, em nome de Jesus, entregamos a vida do Mateus, do seu Napoleão e do pai da irmã Jeane nas tuas mãos. Assim como oramos incansavelmente, e não foi porque oramos, sim, pela vida do pai da irmã Dilma, e o Senhor fez o milagre e trouxe ele daquele hospital. Da mesma forma nós cremos que o Senhor pode fazer sobre a vida desses irmãos, se assim quiseres, Pai. Então, como igreja, nós oramos, entregando a vida desses irmãos nas tuas mãos e descansando e confiando no Deus que nós servimos, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Mês que vem é o nosso aniversário de 4 anos. Essa semana eu já estou acabando lá a pintura que eu estou fazendo na casa da moça. Já terminei hoje. Semana que vem eu vou começar a vir para cá. O irmão já trouxe a lata de massa. Vou começar a amassar, para ver se a gente consegue pelo menos pintar essa parte clara, né? Deixá-la limpa. Vou ver se eu consigo botar a porta ali também, em nome de Jesus. Queria muito ver esses ventiladores. Infelizmente hoje nós não temos condições de comprar os ventiladores novos, porque o certo seria a gente arrancar esse ventilador. Já está tudo com problema. A gente mexe um, quebra o outro. Conserta um, o outro quebra de novo. Certo seria a gente trocar esses ventiladores, né? Porque daqui a pouco, graças a Deus, ainda está frio, então a gente está conseguindo passar tranquilo. Mas quando vier o verão, aqui dentro é quente. Então a gente queria muito mexer nesses ventiladores até o aniversário da igreja. Vamos ver o que a gente consegue fazer, se Deus assim permitir, né? Então esses são os planos do nosso coração, né? Graças a Deus já botamos a faixa. Como eu falei, gostaria muito de pintar lá fora também, meter um azulzão lá fora, para dar uma chamada na porta da porta. Mas hoje não está dentro das nossas possibilidades. Vamos ver amanhã, não sabemos. Mas a princípio é o que nós queremos fazer. Então eu gostaria que você orasse também por isso, por esses propósitos. Como a Mary disse, vamos celebrar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas nesse tempo. Como diz o tema, vem coisa nova por aí. Deus sempre tem novidades para as nossas vidas. Amém? Levante sua mão direita, vamos orar. As meninas da dança, elas estão vendendo um doce lá embaixo, R$2, para você ajudar o Ministério de Dança, porque elas estão fazendo um vestido novo para o aniversário da igreja.
E, infelizmente, as meninas são todas meninas novas, a maioria delas não trabalham. Então fica difícil para os seus pais poder, né, arcar com esse custo. Então a gente está tentando de alguma maneira ajudar elas, e a maneira que a gente encontrou para ajudar elas é através da arrecadação dessa venda desses doces. Então, se você puder, tá lá embaixo na cantina, Canisteia, passa lá, falando: Esteia, vou ajudar aqui, compra um docinho lá, R$2 só, tá bom? Sempre que você puder, vá lá e ajude, compra um docinho para que elas possam conseguir essa meta de fazer o vestido delas, amém? Levante sua mão aí. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, as doces e incomparáveis consolações e o amor desse Deus que é o nosso Abba, o nosso Pai, esteja com a sua amada igreja, que está espalhada em cada canto deste planeta, mas em especial com você que está aqui nessa noite, e com você também que está nos assistindo pelas mídias sociais. Se você crê e recebe, não vai embora sem dar um poderoso aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos. Domingo às 19 horas, hein? Domingo é mais cedo, 19 horas estaremos aqui novamente. Vamos na paz do Senhor, uma noite abençoada para todos.